E hoje nós iremos falar um pouco sobre como ouvir a voz do Espírito Santo. As pessoas têm muita dúvida sobre como que Deus fala, como que Deus se revela a mim, pastor? Como que eu vou saber a forma como Deus está falando comigo? Será que Ele está falando comigo? Será que Ele vai usar mais os outros para falar comigo do que vai falar comigo propriamente? Eu quero ensinar você a discernir essa voz majestosa do Espírito Santo. Quando Deus me chamou para o ministério, eu já havia recebido uma palavra profética sobre a minha vida. Eu fui acordado durante 3 noites consecutivas, ouvindo uma voz que dizia para mim o texto bíblico. E quando eu acordava pela manhã, eu ia lá no texto bíblico e tinha uma passagem sobre João Batista, o profeta, e o chamado dele, que dizia assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda nosso Deus. Ouvi isso 3 vezes, 3 noites consecutivas. Os anos se passaram e Deus me fez entender o porquê daquela palavra. Deus iria me levantar com uma voz profética. E eu recebi essa palavra no meu coração, mas só vim a compreender a plenitude, a profundidade dela anos mais tarde. Porque às vezes o que nos falta é discernir o que Deus fala. Deus fala através da sua mente, Deus fala audivelmente e Deus também traz uma testificação interior dentro de você. Quer ver? Eu vou mostrar para você. No texto de João, capítulo 16, verso 13, diz: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, o Espírito Santo, ele revela o que ele viu no plano de Deus para a nossa vida e ele revela o que há de vir. É por isso que a Bíblia diz que tudo que Deus vai fazer de mudança, de movimento na minha vida, na tua vida, Ele primeiro revela aos seus santos e profetas. As pessoas pensam que Deus revela só para profeta, mas não, querido. Deus revela aos seus santos. Santo é aquele que está procurando agradar a Deus. Santo é aquele que está caminhando na vontade de Deus. Você é um santo de Deus. Você é uma santa de Deus. É uma pessoa que está se separando para receber da orientação e da direção de Deus para a sua vida. Eu quero falar de 3 coisas, 3 formas do Espírito Santo falar a mim e do Espírito Santo falar a você. A primeira delas é: a voz do Espírito Santo transmite o plano atual de Deus. Qual é o plano de Deus para a minha vida agora? O que Deus quer que eu faça agora? Senhor, o que Tu queres da minha vida? Qual o propósito que Tu tens comigo? O Espírito Santo, quando você o busca, quando você depende dele, quando você ora para ele, ele começa a mover você para o plano dele. Ele começa a mover você para a vontade dele. Eu vou falar algo que pode espantar vocês. O Espírito Santo fala 24 horas por dia comigo e contigo. O grande problema é que a gente não ouve ele falando. Existem muitas vozes falando ao mesmo tempo com a gente. Existe a nossa própria vontade, existem as vozes do mundo, existem muitas distrações que tentam tirar aquela palavra de Deus, que é um divisor de águas na nossa vida. O que nós precisamos é começar a eliminar essas vozes exteriores e ouvir apenas a voz dele falando conosco. Porque ele tem o plano atual para a nossa vida. Ele tem o plano do agora para nós. Ele tem o plano dos próximos dias para a minha vida, dos próximos anos. Quando Deus me mostrou aquele ginásio de futebol no início do ministério, repleto de pessoas,
E eu vi o nome da igreja, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, nos balões que estavam dentro daquele ginásio. Eu pude compreender a magnitude do projeto de Deus para as nossas vidas. Eu não sabia naquele exato momento como nós iríamos chegar àquele plano, aquela orientação de Deus que já estava desenhando o futuro. Mas naquele momento uma fé extraordinária entrou dentro de mim e algo clareou no meu coração. E o que clareou no meu coração foi: Deus tem grandes planos para nós. Ou seja, o Espírito me mostrou o que havia de vir. Eu tive aquela visão, eu vi aquele ginásio, eu vi aquelas pessoas, eu vi aquele altar enorme, onde existiam muitos pastores ali dentro. E com certeza aquelas pessoas que estavam naquele lugar estavam muito felizes, estavam fulgurantes. E eu pensei, puxa vida, olha o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Realmente é muito grande, realmente é muito poderoso. Eu quero dizer a você que Ele transmite o plano atual, o plano de agora, mas transmite também o plano do futuro para a tua vida, para os teus negócios, para o teu ministério, para tudo que diz respeito. No meu caso foi o ministério, mas para ti pode ser um plano profissional, pode ser um plano para a tua família, pode ser um plano para os teus filhos. Eu vou contar algo para você que talvez você nunca ouviu da minha boca, mas eu tive um sonho de Deus, onde nesse sonho de Deus eu vi a minha esposa e eu vi uma guriazinha e um gurizinho. Eu estava chegando em frente à minha casa, uma casa muito bonita, e ali estava a minha esposa com os meus filhos. Eu já sabia que eu teria um menino e uma menina, porque o Espírito Santo já me mostrava isso. Ou seja, Deus ele fala com a gente. Quando você busca o Espírito Santo, ele sempre vai falar com você. A segunda coisa é, o Espírito Santo pode decidir falar ao seu espírito, alma e corpo. Isso é o que nós chamamos de testemunho interior. Ele fala dentro de você. Você tem uma testificação, essa porta é para mim. Esse projeto de Deus é para mim. É o que Deus tem para mim, você tem uma certeza dentro de você, aquilo testifica no seu coração. É como se Deus estivesse orientando você. É algo tão forte dentro de nós que a gente não tem dúvida. Ainda que venha o sabotador da incredulidade, da dúvida, das muitas vozes, nós passamos a ter uma certeza dentro de nós. É o testemunho interior do Espírito. É quando Deus dá uma certeza para você. É quando Deus confirma com você algo. E a terceira forma de você ouvir o Espírito Santo é quando Deus ele fala ao seu espírito de uma forma mais forte. Olha o que está escrito, querido, eu quero mostrar isso para você em Atos capítulo 27, verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Não havia sinal de perigo. A Bíblia diz aqui nesse texto que o vento sul estava soprando brandamente. No entanto, o apóstolo Paulo ele teve um testemunho interior dentro dele, que a viagem iria ter muitos perigos. A viagem não seria uma viagem tranquila. Aí, talvez aqueles marinheiros, o capitão da guarda, ficava pensando, esse homem está meio doido, está fora de si. Olha, o mar está tranquilo, o vento está suave. E o apóstolo Paulo dizendo, olha, meus amigos e meus irmãos, a coisa vai ficar complicada. Olha só, ele já tinha dentro dele um testemunho, ele teve uma percepção, ele teve uma impressão do Espírito. Olha, eu sinto que a viagem vai ser incômoda, vai trazer prejuízos. Nós podemos até mesmo perder a nossa vida, mas ninguém ouviu a Paulo. E a Bíblia diz que eles quase morreram, porque ignoraram a voz e a impressão do Espírito dentro deles. O maior perigo hoje, querido,
É Deus estar falando com a gente algo importante e a gente está distraído, está olhando tanto para o outro lado que não ouve Deus falar com a gente. Deus avisa de acidentes, Deus avisa de portas extraordinárias. Deus, Ele muitas vezes tem palavras de obediência a nós, que se obedecermos, seremos tremendamente abençoados.